Fala galera, beleza com vocês? Professor Oswaldo aqui na área e o vídeo de hoje ele vai ser muito especial para mim, porque quando eu concluir este vídeo, com certeza eu vou ouvir várias vezes a palavra aprovação. Eu já estou ouvindo alguma palavra aprovação aí? Vocês já colocaram aí nos comentários a hashtag aprovação FUVEST? Pois é, então acabei já dando a letra para vocês aqui. O vídeo de hoje nós vamos fazer uma resolução comentada da segunda fase prova FUVEST. Então, galera, a prova da FUVEST, segunda fase, ela é discursiva e muita gente tem dificuldade neste processo de questão, neste tipo de questão. Mas até o final dessa aula, ou seja, fiquem até o final, vocês vão sair daqui craques, mas muito craques mesmo. Então, após a vinheta, nós vamos começar aí a resolução de algumas questões discursivas da prova da FUVEST, segunda fase. Bora pra vinheta! Pois é, galera. Então eu escolhi aqui algumas questões de provas anteriores que nós vamos discutir aí, debater e entender como utilizar essa resolução de uma forma mais simples, né? E entender como a FUVEST cobra isso de vocês, né? Então a primeira questão que eu vou colocar aqui é a prova, né, de 2020 e essa questão ela vai falar sobre uma série, né? A série Chernobyl. Vamos conhecer então o enunciado da questão. A minissérie de TV com cartaz ao lado é uma ficção que remete à história de um dos piores desastres nucleares que ocorreram aí no século XX, a explosão da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, sob domínio soviético, no dia 26 de abril de 1986. Em razão de problemas operacionais e de projeto, um dos reatores da usina lançou uma nuvem na atmosfera, atingindo aí outras partes da então União Soviética e regiões da Europa Ocidental. Aí tem o texto, né, que foi retirado da revista Exame, né, e fala assim: apesar de relevante, Chernobyl corria o risco de desaparecer na névoa do passado no contexto da Guerra Fria, ao mesmo tempo em que novas gerações cresciam com seus próprios traumas. Para os ucranianos, é conflito sempre presente com a Rússia. Então, se vocês observarem aí, além de falar da energia nuclear, fala de um contexto geopolítico Guerra Fria e também fala de um contexto, né, geopolítico Ucrânia versus a Rússia atualmente. Então, vamos conhecer aí o que a questão cobra. Ela é dividida em 3 momentos: questão A, questão B e a questão C. O que eu entendo da prova da FUVEST é que geralmente ela vai cobrando da gente de uma forma mais fácil, médio e difícil. Vamos ver se isso vai acontecer nessa questão. A questão A fala assim: aponte a causa dos impactos na saúde humana sugerida no cartaz. É uma questão com resposta objetiva. Vamos a B. Cite e explique. Então, já temos 2 comandos aí, tá? Um aspecto positivo do uso da energia nuclear. Embora ela seja um pouco mais detalhada, também não é algo difícil de falar, ok? E a questão C. Qual a relação entre o desenvolvimento da tecnologia nuclear e o contexto da Guerra Fria? Essa sim, ela vai ter uma resposta muito mais complexa. Bora para a resolução?
Professor, como é que você responderia aí a alternativa A, que diz o seguinte, relembrando, aponte a causa dos impactos na saúde humana que é sugerida no cartaz. Gente, óbvio, quando falamos de energia nuclear, já lembramos do processo de contaminação. Como é que é esse processo de contaminação? Ele vem a partir da radiação. E essa radiação, ela é emanada pela explosão da própria usina nuclear. Ou seja, ela é objetiva. Por mais que eu possa argumentar muito mais, o que eu recomendo? Que vocês deixem o processo de argumentação para as outras, que têm aí, exigem aí um grau maior de complexidade. Vamos relembrar o enunciado da B. Ele diz assim: cite e explique um aspecto positivo do uso da energia nuclear. Bom, o que nós temos que lembrar da energia nuclear? Bom, primeiramente que ela não é renovável, né? Segundo, que dentre todas as energias não renováveis, se nós pensarmos, por exemplo, no petróleo, no carvão, no gás, no xisto e na energia nuclear, ela é considerada a energia mais limpa de todas. Ou seja, já poderia até citar, por ela ser mais limpa, em relação a ela poluir menos o meio ambiente, esse já seria aí um aspecto. Agora, o que eu teria que fazer? Eu teria que complementar. Mas como é que eu responderia a essa questão? Eu iria da seguinte forma, gente. Eu iria da seguinte maneira. Eu pensaria que no processo de utilização da energia nuclear, né, ele vai apresentar aí diversas vantagens. Um exemplo dessas vantagens, a alta capacidade da produção energética. Sim, a energia nuclear, ela com pequenos fragmentos, ela vai produzir aí inúmera quantidade de energia. E ela vai trazer, ela vai precisar aí de uma pequena quantidade, né? De um consumo muito baixo desse processo energético. E automaticamente ela vai durar mais tempo do que o petróleo, do que o carvão, do que o gás. Tudo bem? A energia nuclear, ela também vai ter uma versatilidade no processo de utilização de instalação da própria usina. Professor, beleza, mas o que você quer dizer? Que isso vai permitir, gente, que a sua localização ela pode ser próxima aos centros consumidores, né? E isso vai economizar aí, por exemplo, na logística, na questão do transporte. Por quê? Porque ele é um sistema energético mais fechado. E ele não vai produzir aí, conforme citei anteriormente, não vai produzir emissões de gases na própria atmosfera. Eu acho que isso é um ponto muito importante que vocês devem colocar nessa questão, beleza? E o que isso vai trazer? Na verdade, isso não vai trazer, isso vai evitar. E vai evitar o quê? Vai evitar a emissão de elementos aí radioativos diretamente na natureza, a não ser que ocorra como em Chernobyl. Então, podemos dizer que é uma energia segura, mas ao mesmo tempo, quando ela explode, ela pode ser fatal e trazer para vocês aí, no caso, ou para nós, né, impactos muito graves. Vamos dar um exemplo comparativo aí, o que aconteceu com o Césio 137 em Goiânia, que é o maior acidente nuclear do Brasil. Mas ele não se compara, por exemplo, ao que aconteceu em Chernobyl. E isso é muito claro, tá? Professor, beleza. O que você responderia aí na C? Então, vamos citar o enunciado. O enunciado ele diz assim: qual a relação entre o desenvolvimento da tecnologia nuclear e o contexto da Guerra Fria? Bom, galera, primeiro eu tenho que lembrar aí como é que foi o processo de Guerra Fria. Ele começou lá em 1945, ele termina em 1991. Então, se nós lembrarmos aí o ano da explosão de Chernobyl, né, em 1986, ocorreu, sim, de fato, no período de Guerra Fria, né? Então, a gente tem que pensar, primeiro, como era o desenvolvimento da tecnologia na época para a energia nuclear. Será que ela já era tão avançada?
Olha, podemos dizer que sim, inclusive porque as bombas nucleares estavam aí há muito tempo, né? Então, o, a energia nuclear ela acabou sendo um processo sequencial à questão das bombas, né? Das bombas nucleares. Vamos lembrar um pouquinho antes do contexto da Guerra Fria, as bombas de Hiroshima e as bombas de Nagasaki. Tudo bem? Então, esses países aí da Guerra Fria, no caso, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles estabeleceram aí, né, uma corrida armamentista. Então, olha a relação aí. O que Estados Unidos e União Soviética têm relação com a energia nuclear? A corrida armamentista. Esse é um ponto. Então, podemos dizer que essa relação ela está relacionada à corrida nuclear? Sim. Nós podemos partir desta análise. Mas vale lembrar que, por mais que Estados Unidos e União Soviética eles produziam bombas nucleares, de fato esse ataque ele nunca ocorreu. Tudo bem? Só deixou com mais ênfase a diferença entre visões políticas e visões econômicas de capitalismo versus socialismo. Bom, galerinha, essa questão ela vai trabalhar com a gente pirâmides etárias. É um tema bem legal de poder trabalhar. Ela também vai cobrar da gente aí alternativa A, alternativa B e alternativa C. A FUVEST judiou bastante aí no ano de 2020. Vamos conhecer então o enunciado da questão. Introduzida nos anos 1990, o fator previdenciário vinculou o acesso à aposentadoria ao envelhecimento da população, visando a sustentabilidade financeira da previdência. Assim, cada aumento da expectativa de vida implica em aumento do tempo necessário de contribuição para a manutenção do mesmo valor do benefício. Ao desconsiderar as diferenças raciais em relação à expectativa de vida, o fator previdenciário é um fator de discriminação racial no Brasil. Tal evidência não pode ser ignorada pelas políticas públicas, sob o risco de ficar cada vez mais distante a meta de alcançar um país mais justo. E essa reportagem aí, ela foi retirada aí, tá no endereço aqui embaixo, no site de uma organização não governamental, no ano de 2012. E nós temos aqui também duas pirâmides etárias. A primeira pirâmide, ela vai pegar, na verdade, as duas vão pegar o ano de 2008, e a primeira ela vai fazer um comparativo, né, sobre a população residente de cor ou raça branca, segundo faixas etárias. Um ponto muito importante para a gente poder entender é que há mais mulheres do que homens na maioria dos casos. Tudo bem? Já a segunda pirâmide, ela vai mostrar a população residente de cor ou raça preta e parda, segundo as faixas etárias aí e sexo no ano de 2008. E se vocês observarem, ela é um pouquinho diferente na sua estrutura da pirâmide dos brancos. Tudo bem? Vamos conhecer, então, o enunciado da questão. Na verdade, os enunciados das questões. No caso da questão 2. Vamos à alternativa A. Numa pirâmide etária, que aspecto visual, em relação à sua forma, permite estimar a proporção da população idosa em relação ao total da população? Olha, essa aqui eu acho que ela é mais fácil, tá? Vamos a B. Cite e explique dois fatores de natureza socioeconômica. Então, olha só, dois fatores. Já complicou um pouquinho mais. Que vão contribuir aí para essa diferenciação entre as pirâmides etárias. Já vamos ter que analisar. E a C. Usando dados da comparação entre as pirâmides etárias, explique por que o texto afirma que o fator previdenciário
é um fator de discriminação racial no Brasil, tá? É uma questão que ela é muito mais complexa que a primeira, porque nós temos que interpretar não apenas um ponto, mas sim dois pontos relacionados à pirâmide etária e temos que ter um conhecimento prévio do fator previdenciário. Vamos relembrar aí o enunciado, tá, da A, e eu quero dizer para vocês como eu responderia a essa questão. Então vamos lá, relembrando. Numa pirâmide etária, que é aspecto visual em relação à sua forma, permite estimar a proporção da população idosa em relação ao total da população. Primeiro, nós temos que entender o que é população idosa. A população idosa ela vai ser lembrada a partir dos 60 anos. Então, nós temos que lembrar, inclusive, por que não? Do Estatuto do Idoso, para a gente poder entender isso. Então, olhando a pirâmide etária, eu já vou entender que a população idosa ela vai ter 60 anos ou mais. A pirâmide etária ela é dividida em três partes: de 0 a 18, de 19 a 59 e de 60 anos ou mais. Tudo bem? Então vamos voltar aqui. A população de 60 anos ou mais, que é considerada idosa, ela vai ser, se a gente analisar aí, né, ela vai sofrer um estreitamento. E isso é fato. Se vocês observarem as pirâmides, isso se torna muito claro, né? E isso vai evidenciar aí um número reduzido de idosos. E por que isso ocorre, Oswaldo? Isso vai ocorrer aí por causa de uma baixa expectativa de vida. Fato. Mas aonde você tem uma menor expectativa de vida? Nos brancos ou nos pretos e pardos? É claro que nos pretos e pardos, ok? Ao contrário da pirâmide dos brancos, que vai ter aí uma parte idosa um pouco mais larga. Eu poderia até fazer um resumo, fazer ela mais sucinta, dizendo que a diferença entre as duas, a pirâmide dos pretos e pardos ela é mais estreita, por ter uma menor expectativa de vida do que os brancos. Eu poderia partir por esse caminho. O que eu recomendo que vocês argumentem, que vocês utilizem do contato de vocês com relação ao conhecimento do tema e falem bastante. Beleza? Vamos analisar então aqui o enunciado da B e vamos lembrar. Cite e explique dois fatores de natureza socioeconômica que contribuem para a diferenciação entre as pirâmides etárias. Galera, nós podemos aí analisar alguns pontos. O que é importante de lembrar, é fato, que há uma desigualdade entre brancos, né, que vão ter aí uma maior quantidade de renda, os pretos e pardos eles vão ter aí uma menor quantidade de renda, tá? E isso automaticamente vai refletir aí na condição de vida dessa população, que no caso é da população brasileira idosa, beleza? Professor, eu posso utilizar os indicadores socioeconômicos para poder dizer? Sim, eu posso. Posso citar para vocês aqui o primeiro como a saúde. Por exemplo, o serviço público ele é limitado. E é claro que uma população branca ela vai ter um maior acesso ao quê? Ela vai ter um maior acesso ao plano de saúde. Então, automaticamente, já sabemos que o SUS, na teoria, ele é inspiração para o mundo, mas na prática ele não é funcional, porque ele não chega como tem que chegar em todos os lugares. Então, automaticamente, os brancos são mais favorecidos, sim, na questão da saúde. Um outro ponto que podemos citar, por exemplo, é a questão da própria educação, porque, historicamente, é só observar quem é que tem as melhores ofertas de estudo, quem recebe, quem tem as melhores estruturas relacionadas ao estudo? O branco. Por quê? Porque ele acaba tendo um padrão de vida um pouco maior, não é segregado pela sociedade, enquanto os pretos e os pardos são. Então, por exemplo, a B, eu citaria aí tanto a saúde como a educação. A educação ainda vou mais longe. Quem de fato tem acesso às tecnologias e acesso à informação com uma maior facilidade? O branco que mora
por exemplo, em locais de classe média alta ou o preto que mora na periferia? Galerinha, agora falando da alternativa C, é importante nós lembrarmos do enunciado. E ele diz assim: usando dados da comparação entre as pirâmides etárias, explique por que o texto afirma que o fator previdenciário é um fator de discriminação racial no Brasil. Um ponto importante de falar da C aqui, né, é que ele vai dar para a gente já um caminho a ser seguido. Um ponto importante que eu gosto de falar quando cito a questão das pirâmides etárias, né, é que ele vai ser bem preciso nos seus dados. E na questão e nas pirâmides propostas, é importante ressaltar que as pirâmides etárias elas vão indicar aí o que a população branca ela vai apresentar maiores padrões socioeconômicos, né? Até porque se vive mais. E isso é notório. Quando você vive mais, você tem melhores indicadores socioeconômicos. Ou seja, que indicador é falado diretamente nessas pirâmides etárias? Maior expectativa de vida, esperança de vida ao nascer, ok? A menor expectativa de vida, a menor esperança de vida, a menor longevidade, ela vem da população parda e preta, né? E isso vem decorrendo, né, por causa do seu padrão socioeconômico, por uma menor questão financeira, por uma menor empregabilidade, por menores em relação à quantidade de aposentados. E se a gente for analisar aí, né, o fator previdenciário ele pesa contra essa população. Que tipo de população? A parda e a preta. Por quê? Porque eles vão apresentar aí menores percentuais de pessoas aposentadas. A questão 3, ela tem dois elementos que nós precisamos analisar. O primeiro, um mapa, e também um trecho de um autor. E, é claro, depois, o que é cobrado na questão. Então, esse primeiro mapa, ele está representando o quê? Ele está representando uma localização climática. Tudo bem? Então, vamos ver o texto do autor, do Schaffer Novelli. Vamos dar uma olhadinha aqui. Consiste em uma área úmida, definida como ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes terrestre e marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao regime das marés. Então, olha só, o texto também já vai mostrar para a gente a questão climática, não é verdade? Já vai representar para a gente a zona intertropical, um ponto extremamente importante que vai nos dar um caminho, por que não, para responder as questões. O questionamento A diz assim: qual é o ecossistema representado em destaque no mapa e descrito no excerto? Gente, essa aqui é direta, uma linha, você resolve. A B, aponte as razões da ocorrência desse ecossistema na faixa destacada do mapa e explique uma de suas funções ambientais. Olha, por mais que seja um pouco mais complexa que a A, ela também não é muito longa, tudo bem? A C, cite e explique dois fatores antrópicos, dois fatores humanos, que ameaçam esse ecossistema no Brasil. Perfeito. Então, vamos recapitular o que é cobrado em cada uma, e eu já venho com a resposta, depois eu já deixo aquela telinha com a resposta para vocês. Beleza? Então, a A diz assim: qual é o ecossistema representado em destaque no mapa e descrito no excerto? Se nós observarmos aí este mapa, ele vai representar para a gente aí regiões úmidas, regiões de manguezais, galera. Olha só, direto. Vamos lembrar que muitas partes do litoral brasileiro são mangues. Beleza? Vamos a B.
Aponte as razões da ocorrência desse ecossistema na faixa destacada do mapa e explique uma de suas funções relacionadas ao meio ambiente. Então, gente, se nós estamos aí observando as zonas climáticas, nós já podemos entender, conforme citei anteriormente, a zona intertropical está localizado entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, nós podemos entender que é uma das faixas mais quentes do planeta. E, obviamente, se ela é quente e ela tem vegetação, ela é úmida. Então, podemos dizer aí quente e úmida. Automaticamente, esse sistema vai ser integrado ao fluxo de marés e também à rede de drenagem. E isso vai acabar definindo o quê? Um ambiente de transição ambiental, que geograficamente ele é chamado de ecótono. Beleza? Eu sei que são termos que vocês não utilizam muito lá no ensino médio, mas a FUVEST ama este tipo de conteúdo. Mas beleza, Oswaldo. Você não me falou ainda uma das suas funções ambientais. Então vamos lá, galera. Entre essas funções, eu posso destacar para vocês como a preservação de espécies fluvio-marinhas. Tudo bem? Também posso falar sobre a prevenção ao processo de assoreamento de rios. Eu também posso colocar nessa questão aí o sequestro de dióxido de carbono da atmosfera por causa do processo de umidade. Olha só, a questão ela cita para mim, ela pede de mim no caso, uma função. E eu trago para vocês aqui 3 funções. Então, se você for por esse caminho, beleza? Show de bola. Então, vamos ver aqui o que a C está cobrando. A C ela é bem direta, mas ela é um pouquinho complexa, né? Então, a gente vai ter que lembrar um pouquinho do contexto, né, do manguezal. Porque o que acontece? Ela diz assim, cite e explique 2 fatores antrópicos que ameaçam esse ecossistema. Então, eu tenho que lembrar do manguezal. Se eu lembrar do manguezal, eu praticamente acerto a questão inteira. Se eu não lembrar do manguezal, fica ruim. Mas como vocês, estudantes aqui do Opigel, vão lembrar do manguezal, caso isso seja cobrado, né? O que vocês podem pensar do mangue? O manguezal ou o mangue, ele é considerado aí um dos ambientes mais ameaçados, tá? Relacionados ao ecossistema. Por quê? Porque tem uma grande exploração de recursos naturais. Há uma grande ocupação desordenada no processo de urbanização. O turismo, ele é considerado aí como turismo predatório. E também aí a poluição das águas, que é mais, pensando numa questão mais atual, né? Por exemplo, podemos citar aí derramamento de petróleo, como aconteceu lá no Nordeste, né? E aquela suspeita do navio grego, não foi a Venezuela, não foi isso. Vocês podem citar isso como exemplo, beleza? Olha, de todas as questões que nós estudamos até agora, eu acho que essa é a mais fácil. Deixa nos comentários aí, não esquecendo, aprovação FUVEST, hashtag. Prometo que eu vou responder todos os comentários de vocês. Beleza? Vamos para a última questão de hoje. E é claro, eu tenho que pensar em questões geopolíticas. A FUVEST ama questões geopolíticas relacionadas a atualidades, beleza? E essa questão ela é relacionada aí com uma matéria de jornal, uma notícia. Eu vou dar uma lida com vocês aqui e depois nós vamos interpretar as questões geopolíticas pedidas nessa questão, beleza? O título vem assim: China contra-ataca tarifas americanas com uma das armas que mais irritam Donald Trump.
Galera, vale lembrar que Donald Trump já não é mais o presidente dos Estados Unidos. Esta matéria aí, ela é de 2019, mas é muito provável que sejam cobradas aí questões geopolíticas que envolvam Donald Trump. Podem, assim, eles podem cobrar, por exemplo, talvez um processo de impeachment de Donald Trump. Por que não? Bom, vamos voltar à questão aqui. O Banco Central da China, no dia 5 de agosto de 2019, permitiu que o yuan, moeda oficial do país, ultrapassasse pela primeira vez uma barreira de 11 anos na relação com o dólar americano. A cotação do yuan ficou acima de 7 para 1, num claro contra-ataque de Pequim às novas tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump sobre 300 bilhões em produtos chineses. Olha só, galera, 300 bilhões de dólares. É dinheiro para dedéu. Trump estava comprando uma briga muito grande aí. O mercado teme que a medida provoque ainda mais a ira de Trump, que acusa Pequim de desvalorizar artificialmente a sua moeda para impulsionar as exportações. Devido ao processo aí de unilateralismo, e tem uma barrinha aí, comercial, as tarifas impostas à China, o yuan se depreciou em relação ao dólar americano, quebrando a barreira de 7 para 1, diz a nota do Banco Central Chinês. E esta reportagem eles adaptaram da gazetadopovo.com.br. Abaixo tem uma tabela aí que vai falar para vocês sobre o processo de importação e exportação dos Estados Unidos no comércio com a China. Então, se vocês observarem aí a década de 90, praticamente não tinha nada, né? Então, o que acontecia aqui? Olha só a taxa de importação, como ela foi subindo muito mais do que as taxas de exportações. Então, os Estados Unidos ele compra muito mais, mas muito mais da China, né? Então, dá para ver aí a partir do gráfico, beleza? Então, considerando o texto e o gráfico, os dois estão envolvidos diretamente na questão. Nós temos aí 3 alternativas para buscar a resposta, para interpretar juntos. Vamos entender aqui a A. A palavra omitida no texto é um conceito. Lembram da barrinha lá em cima? Pois é. Então, nós temos que lembrar deste processo, beleza? A palavra omitida no texto é um conceito que caracteriza a posição dos Estados Unidos ao tarifar os produtos chineses. Qual é esse conceito? E vocês vão ter que responder isso na folha de respostas. Vamos a B. Utilizando os elementos do gráfico, caracterize a relação comercial entre os Estados Unidos e China. A C. Explique como a desvalorização cambial do yuan influencia na balança comercial entre os dois países. Galera, olha só, voltando aqui à frase, devido ao unilateralismo. Então, o que é esse unilateralismo? Estamos pensando no quê? Num processo bilateral? Estamos pensando nos dois lados ou apenas em um lado? O que os Estados Unidos ele faz para ficar prevenido do comércio da China, dos produtos da China? Gente, nós temos que lembrar do contexto do protecionismo. Por que existe o protecionismo? O protecionismo nada mais é do que uma barreira tarifária, alfandegária, para que não entre apenas produtos internacionais do seu país. E isso que Donald Trump fez. Ele pensa no processo de protecionismo. Senão a galera, sabendo do produto chinês, que é muito mais barato que o produto dos Estados Unidos, vai comprar só da China. É óbvio, beleza? Vamos a B, galera. Utilizando os elementos do gráfico, caracteriza a relação comercial entre Estados Unidos e China.
Olha, galera, é uma relação muito complexa aí, né? Vamos tentar analisar de uma forma mais sucinta para que o texto de vocês também não fique muito longo, caso vocês tenham que fazer essa relação aí também na prova da FUVEST, né? Então, se vocês forem observar aí, o gráfico ele vai representar um contexto geográfico cobrado lá no ensino médio de vocês. Ele vai analisar aí a balança comercial, onde você vai enxergar aí a diferença entre importação e exportação. Se você é um país que exporta muito mais do que importa, né, a sua balança comercial ela vai ser positiva. Se você é um país que importa muito mais do que exporta, a sua balança comercial ela é negativa, né? Mas a gente tem que entender aí como é que é esse processo de relação. Então, já entendemos aí, né? Bom, primeiro, Estados Unidos e China são as duas maiores potências do mundo econômicas, né? A gente tem que pensar nisso. Ah, o Japão cresce economicamente? Sim. A Alemanha cresce economicamente? Sim. Nenhum deles vai chegar aos pés economicamente dos dois, né? Então, já entendemos que é o saldo da balança comercial entre Estados Unidos e China, as duas maiores potências econômicas do mundo. Os Estados Unidos, neste caso, ele tem uma balança comercial negativa. Por quê? Porque desde sempre os Estados Unidos acaba, né, importando muito mais produtos da China do que exportando produtos para a China. E isso acaba dificultando também um pouco do processo de compra e venda dos produtos estadunidenses. A gente tem que partir dessa ideia aí, né? Só que isso se torna muito mais evidente a partir dos anos 2000, conforme o gráfico ele vai mostrar para a gente, né? Já que a China ela passa a ser membro da OMC, a Organização Mundial do Comércio. E isso vai trazer para a China, né, um crescimento econômico muito maior e acaba aumentando o processo de relações comerciais da China, né, principalmente com o próprio Estados Unidos. Eu também posso fazer um destaque aí, o que faz os produtos da China, né, serem muito mais procurados é o processo de mão de obra barata, né? Então, ou seja, a mão de obra chinesa ela tem um baixo custo. Só para vocês entenderem como é o processo, vou dar um exemplo daqui do Brasil. Eu posso pegar a boneca Suzy. A boneca Suzy ela tem aí um valor de produção no Brasil de R$ 18. Na China, com o transporte para o Brasil, essa moeda ela sai em torno de R$ 3,50. O que é mais vantajoso para o Brasil? Produzir aqui dentro, para a empresa no caso, ou comprar da China já o produto pronto? É óbvio que comprar pronto, né? E esse era o medo de Donald Trump, né? Que todo mundo começasse a comprar tudo pronto da China e não comprasse da indústria dos Estados Unidos. O que acontece também aí? A China ela passou por um crescimento muito econômico a partir da criação das zonas econômicas especiais na parte leste da China, aonde começaram a entrar indústrias multinacionais e automaticamente, inclusive, indústrias dos Estados Unidos na China, fazendo com que essas indústrias produzissem muito mais no território chinês. Ou seja, a China ela é extremamente fundamental para o comércio global e os Estados Unidos têm medo de perder a sua marca de uma grande potência econômica e uma potência comercial. Beleza? Ela é bem mais complexa, mas fiquem calmos que eu vou deixar para vocês o texto que eu colocaria como resposta correta. Beleza? Vamos ler então aqui a C. Explique como a desvalorização cambial do yuan influencia na balança comercial desses países, no caso da China e também dos Estados Unidos. Galera, vamos pensar de uma forma bem direta. O yuan, ele passou pelo processo de desvalorização, o yuan, no caso, a moeda chinesa. Qual é o primeiro efeito que é trazido nesse processo? É claro, barateamento dos produtos chineses no mercado internacional. Se vocês observarem, isso está ocorrendo também aqui no Brasil. A moeda brasileira, o real, está desvalorizada. Então, todo mundo está comprando do Brasil. E o que está acontecendo com o mercado interno? O nosso mercado interno tem aí um aumento dos seus produtos, ou seja, a gente vende barato para fora e paga caro aqui dentro. Beleza? Então, o que acontece?
a China acabou exportando muito, e inclusive acabou exportando muito para os Estados Unidos. E dessa forma, galera, a desvalorização do câmbio chinês vai ampliar aí esse déficit comercial dos Estados Unidos, principalmente com a China. Por quê? Porque os Estados Unidos vai comprar mais da China, isso é óbvio, né? Só que também vamos ver o outro lado. Se desvaloriza a mercadoria dos Estados Unidos, valoriza o produto chinês. Por quê? Porque quanto mais se vende, mais a lucratividade ocorre. Tudo bem? E as transações comerciais acabam aumentando sempre. Beleza? Pô, galerinha, tô muito feliz em ter feito essa aula, muito feliz aí também em relação a todos os compartilhamentos de vídeos, de aulas relacionadas aí a temas de FUVEST. Eu prometo para vocês que neste ano de 2021 nós vamos dar mais ênfase a este tipo de vestibular, porque muitos me pedem este tipo de ajuda. E é claro, o estudante do Upgel ele tem sempre prioridade nas escolhas, beleza? Então compartilhem com seus amigos aí que tem dificuldade em geografia, compartilhem o nosso canal, porque graças a vocês nós estamos chegando aí a 14 mil inscritos, a 14 mil alunos e muito conteúdo postado. Já são quase aí 260 aulas. Pois é. Então quero agradecer vocês imensamente pela presença até aqui. Que na prova da segunda fase vocês consigam aí gabaritar geografia e tragam pra gente os resultados, tá bom? É isso, galera. Boa sorte para vocês. De coração. Um beijo no coração e boa prova. Tchau, tchau.